Oh, louvado seja Deus. Meus irmãos, deixe sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos estudar um tema que é necessário para o entendimento dos eventos futuros que vão acontecer e que já está acontecendo. Todos os dias pessoas nascem, mas todos os dias morrem pessoas. E há um grande questionamento na raça humana, na humanidade. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu sofro? Por que essas coisas me acontecem? Por que Deus me fez, como disse Jó, né? Por que Ele deixou mamar no seio de minha mãe, quando estava na luta, na provação, né? Então esses questionamentos são questionamentos que pairam no coração do ser humano até os dias de hoje, né? Então, a morte, ela é uma realidade. E todos os dias, como eu disse para vocês, o homem nasce e o homem morre. O homem, ele passa a morrer a partir do dia que nasce. E como disse um certo autor, dessa terra ninguém escapa vivo, né? A não ser através do arrebatamento da igreja. Tem alguém que crê no arrebatamento da igreja aqui, amém? Dá para acreditar com tanta turbulência, tanta coisa que existe? Pois creia que o arrebatamento da igreja ele é real. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos mostrar a verdadeira visão, não é isso? Acerca da morte que a Bíblia relata, e essa deva ser a nossa visão, a visão dos crentes salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, a doutrina da morte é estudada a partir do dilema existencial, como eu já falei agora há pouco, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, existem muitas correntes filosóficas, tá? E talvez até teológica em relação à morte, né? Não é só filosófica, não. Tem teológica, as correntes humanistas, tá? Passando pela definição e pelos tipos de morte. Então, eu não vou entrar nessa questão sobre a questão do Adão, do texto que nós lemos aqui. Não é querendo deixar ele de lado, né? Porque eu sempre gosto dos sermões positivos. É quando você lê o texto, você explica o texto e aplica o texto. Esse é o tipo de sermão que Jesus mais pregou no seu ministério. E é o tipo de sermão que antes de eu saber que tinha sermões positivos, eu comecei a pregar esse tipo de sermão, né? A maioria dos sermões que eu ministro na igreja no culto de doutrina, eles são rabiscados. Eu tenho uns 300, 400 sermão, que no passado eu fiz muito, eu entrava noites e noites estudando e orando para Deus dar uma palavra, porque não é apenas só expor, não é isso, um estudo teológico, nós temos que ter a graça de Deus, porque, amado, sem a graça de Deus, a palavra não vai fazer muito efeito, né? Tem que ter o conhecimento, mas tem que ter a graça de Deus, tem que ser banhado com a presença do Espírito Santo. Amém, amados? Então, mais tarde eu vou entrar nessa questão do nosso irmão Adão, que foi o primeiro pai, não é isso? Foi por causa dele que a morte entrou e passou a todos os homens, né? Mas o segundo Adão, que foi Jesus, e por causa dele a vida eterna também veio a todos os homens. Então vejam bem, existe o dilema existencial humano. Eu disse para os irmãos que você deveria trazer caneta e papel, porque isso é muito importante. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20 e o 21. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20 e o 21. Salomão, ele discorreu muito sobre as coisas dessa vida. Salomão, na verdade, ele experimentou de tudo, né? Ele foi um homem que ele teve muita experiência de vida. E alguém chega a dizer que Salomão morreu desviado. Não foi. Salomão, ele morreu crente, né? Ele morreu salvo pela misericórdia de Deus. E você encontra isso, né? Em Eclesiastes 1:1, quando ele diz assim, palavras do pregador, né? Então ele quando escreve Eclesiastes, ele já era pregador da palavra. Ele era um servo de Deus, né? Então Salomão, ele fala sobre essas questões, tá? Que há no coração do homem sobre a morte, né? Então Salomão aqui, ele traz uma visão humana. Isso aqui é uma visão humana que algumas igrejas, como o Adventismo, principalmente os Testemunhos de Jeová, eles pegam esses textos aqui para falar exatamente, não é isso? Que o corpo nada tem em si, como diz os Testemunhos de Jeová, não tem nenhum proveito,
é só empecilho, né? E o Adventismo, quando pega também esse assunto aqui, ele fala sobre a inconsciência da alma, o sono da alma. E não existe inconsciência da alma, não existe sono da alma. Não existe, não é? Sono é quando a pessoa está dormindo e quando ela dorme, ela não sabe o que está passando, mas ela pode acordar, não é isso? Então, o sono, ele pode ter a ver com a morte, no aspecto assim, de se aplicar isso como doutrina. O sono tem a ver com a morte, tá? E pode ser morte espiritual, morte eterna, separação de Deus. Tá, meus irmãos? Então, eles usam esse texto para dizer, tá, que não tem consciência coisíssima nenhuma. Então, vamos ler aqui, Eclesiastes capítulo 3, ele fala do tempo, a partir do versículo 1, mas, a partir do versículo 14, ele diz assim, olha, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi. Ele está dizendo assim que as coisas que a raça humana enfrenta são repetitivas. As pandemias já existiram no passado. Tudo que você vê acontecendo hoje já aconteceu no passado, não é isso? Então, ele diz assim, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, o que Salomão está dizendo é que a vida humana, ela é uma sucessão sucessiva de fatos, não é isso? E de fatores que vai acontecendo. O que aconteceu com você, tá? Já aconteceu com outras pessoas atrás. É por isso que Deus disse para Elias, quando ele estava na caverna, dizendo, Senhor, só eu fiquei. Ele disse, é conversa tua. Tem 7.000 que estão passando a mesma luta tua e não dobraram o seu joelho perante Baal. Mataram todo mundo a espada e só eu fiquei. Disse, negativo, não mataram todo mundo não, rapaz. Não acrescenta não. Tá pensando que é só tu que sofre? Tá pensando que é só tu que morre? Não. Teve gente que morreu, mas tem muita gente que tem 7.000, a maioria aí tá de pé ainda, viu? Então, meus irmãos, isso aí acontece, essas coisas. Então, o versículo 18, ele diz assim, disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Olha aqui, ó. Vejam bem, o que Salomão está dizendo aqui é que os seres humanos, isso aqui é uma visão humana, viu? De Salomão em relação ao homem, tá? Quando ele diz assim, viu? Versículo 18, a parte B, que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Salomão estava dizendo assim, que a vida humana aqui na terra, ela é como a vida de um animal, né? Aí ele passa a discorrer sobre isso, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede a quem? Aos animais. Que é que ele estava dizendo? Ó, do jeito que o homem morre, o animal também morre, o cachorro morre, o leão morre, o cão morre, não é isso? Aí ele vai e diz assim, a mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre quem? Morre o outro. Ele estava falando, irmão, desse fôlego de vida que tem na terra. Um dia ele vai se expirar. Do jeito que o homem morre, o animal também morre. Qual é o animal? O gato, o cachorro, e por aí vai, né? Eu vou já discorrer mais sobre isso, né? Aí ele vai e diz assim, todos têm o mesmo fôlego, ou seja, há um tempo de vida. Do jeito que você está respirando aqui hoje, tá? Isso aqui é a parte imortal e material invisível que você tem, que Deus te deu, que é o homem espiritual, está dentro de você, tá? Então, do jeito que você tem vida, nesse corpo presente aqui, esse corpo não morreu, então não houve uma separação, desse mesmo jeito é teu cachorro que tu deixou em casa. Quem aqui tem um cachorro em casa e levante a mão aí? Quem é que tem gato? Levante a mão. A maioria tem. Eu tenho 3 cachorros e um gato lá em casa. E tem mais um querendo chegar, né? Ele fica vigiando o portão direto, querendo entrar, uma hora entra com uma ração. Todos nós temos animal. Agora o que Salomão está dizendo, do jeito que o homem morre, morre também o animal. Agora ele entra num questionamento aqui, não é isso? Exatamente sobre o valor que existe da vida do homem, seja nessa terra, seja ela após a morte. Aí ele vai e diz assim, viu? Versículo de número 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais.
a mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Ou seja, cada um tem um tempo de vida aqui na terra, do jeito que morre o animal, morre o homem. Aí ele vai e diz assim: e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são o quê? Vaidade. O que é que ele está dizendo? Qual é a vantagem que existe do homem sobre o animal? Ele diz nenhuma, porque tudo é vaidade. Como assim? A nossa vida, irmão, é uma vaidade. Do jeito que o animal, ele encerra o prazo de vida dele sobre a terra, ele morreu, Salomão está dizendo, do mesmo jeito é o homem, tudo é vaidade. Ou seja, que Salomão está dizendo era para o homem ser eterno, mas ele é vaidade. De vaidade em vaidade, tudo é vaidade. O que é vaidade? Vaidade, né, irmã? Cuidar do cabelo, sabe? Cuidar da aparência. O homem se cuidar, não, isso aí não é vaidade no sentido de que a pessoa está pecando. É vaidade porque tudo é vaidade. Uma roupa é vaidade, uma gravata é vaidade, calçado, uma casa, né? Tudo que você tem nessa terra é vaidade. O que é isso? É correr atrás do vento. A palavra vaidade no original hebraico é você correr atrás do vento. E quem é que consegue correr atrás do vento? Alguém consegue? Você pode até correr atrás de um redemoinho, mas você não pega ele. Tudo é vaidade. Então, irmão, o que Salomão está dizendo? Há um tempo de vivência, ou seja, você nasceu, você cresceu, mas vai chegar uma hora que você vai o quê? Partir. Então, essa vida aqui, você nada trouxe, como disse Jó, e daqui nada você o quê? Levará. Tudo é vaidade, irmão. Tem gente que se apega a uma casa, a um carro, a uma fazenda, a uma propriedade, ele tem aquilo ali como um Deus, irmão. Isso é bobagem. Daqui a pouco estão brigando pelo que você tem. Pessoas que não plantou, sabe, pessoas que não fez nada para você ter essa fortuna toda, eles vão brigar pelo que é seu e tem mais. Se não tiver cuidado nessa briga judicial aí, eles acabam o que você conquistou entre 40 e 50 anos dentro de 1 mês, 2 meses. Sim ou não? É vaidade. Então vamos lá. Versículo de número 20. Olha aqui o que Salomão diz. Todos vão para onde? Todos vão para onde, amados? Para um lugar. Todos são o quê? Pó. E todos ao pó? O que ele estava dizendo? Todos vão para um lugar. Que lugar é esse, irmão? Diga comigo, sepultura. Quando eu for falar sobre o estado intermediário dos mortos, eu vou entrar de uma forma assim bem profunda sobre essa palavra sepultura, sobre o que significa morte. Tá? Nós vamos falar aí sobre os tipos de morte que fala tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E nós vamos entrar um pouco mais sobre esse assunto. Então a palavra sepultura significa o quê? Descida para baixo. Então, quando Salomão diz assim, em 3:20, todos vão para o mesmo lugar, ele não estava se referindo ao espírito. Não era, não. Estava se referindo sobre o quê? Sobre o quê, irmãos? O corpo. O que é pó? Ao pó o quê? Todos vão para onde? Aí a pergunta é, vejam bem, se o seu animal morre e você sepulta ele, como nós já sepultamos 2 gatos, 2 cachorros, né? Dá dignidade para esse ente querido que você amou tanto, chorou por ele, fez festa de aniversário para ele, né? Tem gente que gasta aí dinheirão grande para fazer festa de aniversário para gato, para cachorro, né? Eu gosto dos meus cachorros, mas eu nunca comprei um bolo de aniversário para um cachorro meu, né? Quem quiser comprar, amém, é questão sua, né? Mas entenda uma coisa, né? Se você deixar ele sobre a terra, os urubu vêm o quê? E come, né? Ele vai dissecar ali. Mas se você sepultar ele, assim como é sepultado o corpo humano, aí Salomão vai dizer assim, que o que é pó, ao pó o quê? Tornará. Veja bem que ele não está em nenhum momento falando aqui sobre o espírito. É aí, meus irmãos, onde o adventismo do 7º dia, os testemunhas de Javai, né? Onde eles entram profundo nessa área para poder exatamente inculcar na mente da pessoa. E alguns dizem que não há inferno, né? Que o inferno é aqui mesmo. E no decorrer desse estudo nós vamos mostrar que o inferno não é aqui não, né, viu? Se o inferno fosse aqui, ninguém queria sair dessa terra, né? Porque é bom morar na terra, sim ou não? Mesmo na cidade esburacada, aqui é bom morar em Imperatriz, viu? Quem ama a sua cidade aí, diga amém. Vamos lá.
Aí ele vai e diz assim, vejam bem, 21, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Vejam bem que ele está falando aqui de dois lugares, sobe para cima e o outro desce para onde? Ele está dizendo assim, quem é que garante isso? Que o fôlego de vida dos filhos dos homens vai para cima e o fôlego de vida dos animais desce para baixo. Eu vou entrar num assunto aqui, não é hoje não, tá bom? Porque eu não posso cortar o raciocínio aqui hoje. Mas quando eu for falar sobre a palavra alma, eu vou falar sobre 4 conotações da palavra alma para você entender. Então é isso, que existe alma como pessoa, como ser humano, tá? Alma como sangue, porque o sangue, meus irmãos, é a vida. Então preste atenção, quando o animal morre, tá? Um animal morre, o cachorro morre, seu sangue automaticamente se seca, ele morreu, então o sangue desaparece, ou seja, secou ali no corpo, o fôlego de vida saiu. Então a alma do animal ali não é a alma como a alma do homem, não. A alma do homem não se refere só ao sangue que ele tem, não. Você quer ver se seu sangue é vida ou não? Morre para você ver, perca o seu sangue. Se você pegar um acidente, você se cortar, uma facada, sei lá, seu sangue foi embora, o que vai acontecer? Você vai morrer. Porque o sangue é o quê? É vida. Mas nós temos, além do sangue, que proporciona esse corpo a ser chamado de alma. Olha, a Bíblia diz que Jacó entrou no Egito com 70 o quê? 70 o quê? Almas, 70 almas, ou seja, 70 pessoas entrou da família de Jacó no Egito. Então, existe a palavra alma como sendo pessoa, mas existe a palavra alma como sendo sangue, tá bom? Por isso que você não deve comer galinha cabidela. Se você comer galinha no sangue, carne de porco no sangue, você está pecando. Ô pastor, eu não sabia, então teu pecado está perdoado. Mas a partir de hoje, se você comer, sabendo que é pecado, irmão, você vai para o inferno. Por causa de uma galinha caipira não vai não, irmão. Por quê, pastor? Porque você está comendo a carne do animal com o sangue dele. Você não pode comer a vida do animal. A vida do animal é o que, meus irmãos? O sangue. Isso está inserido em Atos capítulo 15. A igreja primitiva tratou desse assunto, proibindo os homens quanto ao sexo fora do casamento. Não é isso? Questão de não comer carne sufocada no sangue. Ou seja, tem irmã que quando vai matar a pobre da galinha, pega o pescoço da galinha ali, troça e a bichinha fica morrendo ali, babatando. Não faz isso não, irmão. Pega a faca, dá um corte só no pescoço dela e deixa ela, para o sangue dela e joga fora. Tá? Não dá nem para os cachorros não, joga fora. Tá bom? Porque é a vida do animal. E há exatamente algo inserido sobre esse assunto. Então nós não devemos comer carne sufocada no sangue. Você pode perguntar assim, pastor, se o senhor for na casa de alguém e a comida lá for só exatamente no sangue, no churisco do porco, né? Você come? Irmão, eu posso pensar 2 vezes de comer ou não comer. Mas Paulo diz para você não escandalizar o seu irmão, você come de tudo que tem na mesa sem perguntar, né? Sem perguntar, né? Então ele fala ali sobre as comidas sacrificadas a ídolos. Tá bom, meus irmãos? Então, mas se você tem consciência, né? A pessoa não é crente, tá? Não escandalize ele, não. Porque tem gente que é assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo, na casa do descrente, na casa do irmão. Pastor, você gosta de comer o quê? O que tiver na tua mesa eu como, irmão. Tem pastor que não come lasanha. Teve um dia que o irmão convidou um pastor para comer aí, era lasanha, pois o pastor disse, em alto bom som, irmão, eu lamento muito, você me convidou para comer lasanha, vou comer só arroz branco. Irmão, para que isso? Né? Não escandaliza o irmão, não. O irmão nunca mais convidou ele, nem para comer lasanha, nem caipira, nem churrasco, nem nada. Coma de tudo que tiver, amém? Sem perguntar do que está ali. Vamos voltar aqui para o assunto? Esse assunto é um pouco complicado, né? Então ele vai e diz assim, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Uma pergunta que ele faz. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que se alegrar, do que alegrar-se o homem nas suas obras. Porque esta é sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ele está dizendo assim, olha, tu tem que aproveitar a tua vida, porque na verdade é assim, quem é que garante, né, que teu espírito vai para cima? Você estava dizendo outras palavras, tu pode morrer desviado, rapaz. Pode morrer aí afastado de Deus e tu não aproveitou a tua vida nem aqui na terra e nem na eternidade, né?
Pode ser essa aplicação que ele estava querendo dizer. Não que Salomão estava querendo dizer que o espírito, a alma, que são homogêneos, espírito e alma são homogêneos, eles não são heterogêneos, não se dividem, nem aqui, nem na eternidade, não se dividem. Eles são, meus irmãos, exatamente algo inseparado, né? Porque quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Deus não soprou num buraco do nariz, desculpa aqui a expressão, aqui vai a alma e do outro, aqui vai o espírito. Não, ele soprou. E quando ele soprou, o homem tornou-se o quê? Alma vivente. O homem recebeu a parte imaterial, imortal, invisível e eterna, chamado de homem espiritual que veio de Deus. Então aí está incluso o que? A alma, e está incluso também o espírito. Quem entendeu até aqui, diga um amém. Vamos ver sobre as correntes que existem, né? Algumas correntes filosóficas, o existencialismo, eles estudam as questões inevitáveis da vida e da morte. Eles veem a morte como o fim de uma viagem. A morte é o elemento natural da vida, é assim que esse grupo chamado de existencialismo, eles veem a vida do ser humano, né? Então, eles dizem que eles veem a morte como o fim de uma viagem, ou seja, é uma coisa natural, e a Bíblia refuta isso, né? Qual é a refutação bíblica? A morte nada tem de natural, tá? A morte nada tem de natural, ela é impróprio. Não era para o homem morrer, não era para ele morrer. O homem era para viver eternamente. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo 27 ao 32, e veja por que o homem morreu. E ele morreu de 3 maneiras, que eu quero exatamente falar sobre esse assunto. Paulo explica o porquê que a morte do homem, ela não é uma coisa normal, ela não é assim algo que é como se fosse uma viagem que ela chegou ao fim, né? Veja o que Paulo diz, Romanos 1 e 27, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. E como eles não se importaram, está falando aqui de algo, Paulo está falando de algo que ele viu no seu tempo, né? Mas ele mostra que por causa daquele tipo de comportamento, não é a raça humana desde o princípio, não que Adão e Eva tivessem feito aquele tipo de pecado, tá, meus irmãos? Mas ele diz assim, viu? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldades, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nesses infiéis dos contratos, olha aqui, irmão, a lista, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso aqui é o sentimento que o homem se entregou após a queda, viu? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que a fazem. Então, Paulo claramente refuta, né, que a morte não é algo natural, a morte ela veio, e ela veio por causa do pecado do homem. O homem se tornou um ser totalmente estranho para com Deus, para com o seu próximo, né, irreconciliável, né? Detrator, difamador, caluniador, fuxiqueiro, fofoqueiro, gente de toda espécie, né? Ele vai se deixando levar por conta disso, irmão. A morte ela vai entrando e ela vai vindo, né? E a morte ela não é uma coisa normal. Então,